Neste vídeo vou fazer uma breve introdução aos problemas de otimização, muito na ótica aqui do 12º ano, não é? Portanto, estas aulas deste curso são muito orientadas para isto, portanto não vou divagar e não vou falar de outros problemas mais avançados que poderão existir. Portanto, tudo na ótica aqui do 12º ano. Então, primeira coisa, vou tentar responder a esta pergunta. Reparem, esta é uma aula teórica, a seguir passarei a fazer um exercício prático, onde verão como é que se resolvem as coisas, não é? Mais facilmente. Mas, de uma forma genérica, o que é um problema de otimização aqui na ótica do 12º ano? É um problema onde nós queremos sempre maximizar ou minimizar alguma coisa. Ou seja, nós queremos calcular a solução ótima de modo a que determinada situação seja máxima ou mínima. Portanto, vai ser um problema de maximizar ou minimizar, ok? E por isso eu vou pôr então aqui estes dois tópicos apenas para ficar marcado essa ideia. Um problema de otimização é quando nos pedirem, não é quando nos pedirem o máximo, ok? É quando nós pretendemos maximizar ou minimizar alguma coisa. Sem ter a função, ok? Vou já ver num exemplo concreto. Maximizar ou minimizar. Como é que resolvemos os problemas de otimização? Vamos agora ver como é que serão resolvidos. Primeira coisa que devemos fazer é entender o problema e fazer um esboço. Portanto, vão-nos relatar qualquer coisa no enunciado. Geralmente, os problemas de otimização permitem que se faça uma representação gráfica do que nos estão a pedir ou do que é dado, ok? É possível fazer um esboço da situação. Identificar os dados do enunciado no nosso desenho, ok? E vamos representar o que não temos por letras. Isto já é comum em matemática. Se eu quero descobrir aquele lado do retângulo, vou representar por x, por exemplo, ok? Principalmente a resposta que pretendemos. Nós numa pergunta pretendemos sempre uma resposta, não é? Não é? Qual é o número de litros que pode levar a garrafa de modo a que a área seja máxima, a área do vidro gasto na garrafa seja máxima. Okay? Há sempre qualquer coisa que queremos saber e isso vamos representar por um X ou por um Y no nosso esboço. Em terceiro lugar, devemos obter a expressão que queremos maximizar ou minimizar. Portanto, como já vimos aqui no início, nós pretendemos sempre ou maximizar ou minimizar alguma coisa. E aqui devemos então encontrar a expressão. É isto que caracteriza então estes problemas de otimização. É que não temos função, não temos expressão, nós temos que a criar. Ok? E temos que criar a função que nos dá aquilo que nos estão a pedir. Vamos já ver então num exemplo aqui a seguir. Depois, nós queremos maximizar ou minimizar então a função encontrada aqui no ponto 3, temos um problema de derivadas, calcular máximos ou mínimos. E aí já entra a matemática, esquecemos tudo o que está para trás, temos uma função nas mãos, vamos fazer os máximos ou mínimos, derivadas, zeros, tabela. Ok? É claro que temos de estar sempre no contexto do problema, para saber, às vezes as medidas podem não ser negativas, pode acontecer qualquer coisa, convém estarmos sempre concentrados, focados no que o problema pretende, não é? Vamos ver aqui um exemplo de um enunciado. Um agricultor tem 2.400 metros de rede para cercar um campo retangular que está na margem de um rio. Ele não precisa de cerca ao longo do rio. Quais são as dimensões do campo que tem maior área? Lá está, este é um problema em que nos estão a pedir um máximo, tem maior área, a área maior possível. Ok? Queremos maximizar uma área. Portanto, nós iremos fazer um desenho, um esboço do terreno, vamos identificar os dados nesse esboço e vamos buscar a expressão da área, porque é a área que nós queremos maximizar, ok? E depois vamos então ter essa expressão, vamos fazer derivadas destas tabelas para calcular então o máximo. Bom, mas eu vou resolver este exercício agora na aula prática, nesta aula, mas na parte prática. E portanto, esta aula foi apenas para dar uma ideia do que é um problema de otimização, como é que se resolve, e agora vamos ver então passo a passo a resolução disto. Ok? Então até já!